E as empresas que terceirizam o setor de cobrança? E as empresas que têm uma central de atendimento externa? Como a LGPD impacta sobre esse assunto? Vamos lá. Antes de falar isso, isso é uma pergunta muito boa que você fez, Alan. É preciso que a gente esclareça quem são os atores da LGPD, né? Os stakeholders, né? Os players da LGPD. Nós temos o titular de dados, que é o indivíduo que é detentor daquelas informações pessoais. Nós temos o encarregado de dados, que é a pessoa física ou jurídica que recebe dados do titular dos dados e é quem toma decisão sobre aqueles dados. Nós temos o operador de dados, que é a pessoa física ou jurídica, que trata dados sob ordens do controlador. E nós temos também o encarregado de tratamento de dados, que eu acho que vai ser um tema para um próximo vídeo, que é o Data Protection Officer, DPO, chamado DPO. Né? Isso é importante a gente definir. Por que eu estou dizendo isso? No caso do provedor de conexão, ele recebe os dados e aí ele vai terceirizar a parte da operação dele. Se ele terceiriza, por exemplo, o serviço de cobrança, então ele pega aquela base de clientes inadimplentes e ele diz, olha, por favor, empresa, cobre esses clientes aqui. E aí vem um questionamento. Primeiro, questionamento de ordem interna. Como que você está transferindo esses dados? É numa mídia removível? Não é muito bom, mas ok, essa mídia removível, ela está criptografada? Uhum. Ela tem algum sistema de segurança? Então, isso é uma questão. Via e-mail, esse seu e-mail, é um e-mail corporativo dentro do servidor ou ele é um e-mail externo, tipo Gmail? Você deu uma olhada nas plataformas, nos usos, os termos de uso e privacidade? Isso é outra questão. Como que esse operador de dados, e aqui no exemplo que o Alan trouxe, ligado à cobrança, recuperação dos créditos, como que esse operador de dados está tratando esses dados? Ele está tratando de maneira adequada, sob a óptica da LGPD, ele está seguindo as orientações que você prescreveu enquanto controlador. Isso é muito importante porque se o operador agir em desconformidade e for apenado por inadequação ou por violação do direito do titular, o controlador de dados vai ser responsabilizado solidariamente junto com ele. Ou seja, o provedor de internet. O provedor de internet. O provedor de internet ele é responsável por toda a cadeia do fluxo de dados. Então você me deu uma ideia. Então, para as empresas maiores, que normalmente as grandes empresas fazem mais isso, né? Sim. Principalmente operadoras, por exemplo. Se ela está compartilhando esses dados, terceirizando o setor de cobrança dela, então é importante que ela tenha um setor de auditoria disso, para saber se aquele terceiro está cumprindo o acordo, digamos assim. Porque ela também pode responder por aquilo. Sim, volto a dizer. Em caso de desconformidade, de um incidente de segurança, que a gente adora americanizar as coisas, né? Parece que fica mais bonito, né? Que é o data breach, é o vazamento de dados, a gente chama de incidente de segurança. A ANPD, ela vai questionar, vai avaliar se você adotou as medidas de segurança razoáveis, mínimas para isso. Vai avaliar se você fiscalizou a atividade do seu operador. Vai fiscalizar se você cobrou dele as medidas de segurança, monitorou o serviço dele. E isso é importante porque isso é um mitigador, um diminuidor da aplicação da pena. Na hora que a autoridade for calibrar a sanção, ela vai levar em conta isso. Ela vai analisar a boa-fé e a má-fé, digamos assim. Sim, se você foi desidioso, foi irresponsável com os dos dados, Interessante. Se você adotou as medidas adequadas. Porque a gente tem que entender que é o seguinte, que a gente estabelece um conjunto de medidas de segurança aqui, daqui a uma semana elas estão obsoletas, porque o nível de obsolescência no mundo da tecnologia é muito elevado. Muito grande. É muito elevado. Então, o trabalho do encarregado de dados, que um desses trabalhos é a atualização das políticas de segurança da informação e políticas de proteção de dados pessoais, é monitorar isso e atualizar isso constantemente. É meio que um trabalho, não é de enxugar gelo porque não é em vão, mas é um trabalho constante.
Eu vou trazer um exemplo aqui mais intelectual, o trabalho de Sísifo. Você empurra a pedra, quando chega no topo ela cai, você tem que empurrar de novo, chega no topo ela cai. Então você tem que estar o tempo todo monitorando isso. Então o setor de cobrança e no caso o setor de atendimento também, porque existe no mercado Sim. várias empresas que terceirizam o atendimento, né? Você coloca lá o 0800, quando o cliente liga para esse 0800, ele cai lá na empresa terceirizada, é uma pessoa especialista que vai atender, só que para isso o provedor precisa compartilhar o banco de dados. Sim. Aí vem a pergunta também, será se essa empresa que você terceiriza, ela está apagando, excluindo esses dados ou ela vai guardar para sempre? Eu acredito que isso tem que estar previsto. Olha, também, isso é uma segurança. Isso é uma questão essencial, porque quando a gente fala de ciclo de vida dos dados, ele nasce na hora que ele é coletado e ele morre na hora que ele é descartado em definitivo. E aí você fala, não, mas o descarte é quando, por exemplo, no caso de cobrança, ele pagou, não é mais cliente da base, mas tem uma dívida, pagou a dívida e aí eu descarto esse dado? É isso, pronto? Não, existe um período de retenção. Só que esse período de retenção, ele tem que ser justificado. Como, por exemplo, vamos supor que o cliente não pagou a dívida ainda, mas ele não é mais cliente. É um ex-cliente devedor. Uhum. Você tem que observar o prazo prescricional para ajuizar a ação de cobrança e aquele período vai ser o período que você pode, por exemplo, guardar o dado. Se, por exemplo, esse cliente ele nas redes sociais postou, veiculou conteúdos pejorativos ou que venham a denegrir a imagem do provedor de conexão, porque pessoa jurídica também é objeto de tutela de preservação de direitos morais, você vai observar a prescrição da ação indenizatória e se essa prescrição for maior do que o período prescricional para a cobrança do crédito, é o período que você vai poder guardar o dado. Passou um dia daquilo ali, você já está inadequado. Vamos supor que aqui que seja 20 anos o período de retenção de um dado. No caso dos médicos, por exemplo, eles têm que guardar por 20 anos um prontuário. 20 anos e um dia está inadequado. Ele tem que, no último dia do 20º ano, ele tem que descartar em definitivo o dado. Aí vem uma questão, como que você descarta? Você está realmente apagando e está inacessível aquele dado? Tudo isso é uma questão de preocupação. Porque a gente sabe que tem profissionais qualificados, pessoas qualificadas que conseguem, mesmo você apagando o hard disk, ele consegue recuperar o dado. Consegue recuperar o dado, exatamente. A gente falou muito, Breno, na verdade você citou muito a NPD, eu acho que o pessoal está curioso para isso, né? A NPD, você me falou que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Aí eu lhe pergunto, então vai ser criada ou já existe, né? A gente sabe que nas telecomunicações nós temos a Anatel, na energia elétrica nós temos a ANEEL. Então também vai ter um órgão fiscalizador ou regulamentador para a Lei Geral de Proteção de Dados? E como a NPD vai ser formada? Por quem? Quem são as pessoas que vão formar essa agência, essa nova agência nacional? Sim. Sim, vai ter uma agência reguladora, né, fiscalizadora, só com um pequeno detalhe. A gente está muito acostumado a usar o termo agência porque a gente vem de uma cultura da agencificação dos órgãos de fiscalização. Sim. Mas, na verdade, ela é uma autoridade. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, tá certo. Ela já foi constituída por lei, né? A LGPD já prevê a constituição dela com um formato, natureza jurídica transitória. Ela começa vinculada ao executivo e depois de 2 anos ela vai virar uma entidade da administração indireta com natureza jurídica autárquica. Ela vai ser uma autarquia, com orçamento próprio e tudo mais. E aí, até lá, ela vai ter que ser estruturada. Vai ter que ter sua diretoria, o seu conselho, os órgãos de assessoramento. Uhum. Isso ainda não aconteceu. Está prestes a acontecer, mas não aconteceu. Qual é o papel dela? Preservar a LGPD, preservar os direitos dos titulares, fiscalizar o cumprimento da lei, disseminar a cultura de proteção de dados, baixar atos normativos, baixar resoluções, tudo com foco em preservar na prática e viabilizar
a operacionalização da proteção de dados. Porque existe uma diferença muito grande, Alan, entre você entender o que a lei, a LGPD, diz o que você tem que fazer, e entre você saber como você vai fazer. Porque a LGPD ela explica o que é, mas ela não diz como. E eu afirmo com toda certeza que o como é muito complexo. Muito complexo. E quem não se adequar, e aí eu falo de inadequação simples, são aquelas inadequações que não geram prejuízo para o titular de dados, e tem inadequação que gera um dano para o titular de dados. Mas quem não se adequar vai estar sujeito às sanções que vão desde uma advertência até sanções de impedimento de tratar dados. Eu fiquei curioso com uma coisa, eu estou pensando mais no operacional, certo? A gente sabe, por exemplo, que a Anatel é do nosso dia a dia, a gente fala para o público de provedores de internet, eles têm os meios de fiscalização, eles podem fazer visita, né, para detectar se o provedor de internet tem autorização ou não, se tem outorga ou não. A gente tem as declarações de CIS, FUST, enfim, e várias outras declarações para quem tem TV, tem a do SEAC também, e aí a Anatel fica monitorando os provedores de internet. A Lei Geral de Proteção de Dados, com a criação dessa nova autarquia, da ANPD, ela já prevê alguma forma de fiscalização? Como é que vai acontecer essa fiscalização? Isso aí vai ser matéria de regulamentação pela própria ANPD. Mas se a gente se espelhar pelo que está acontecendo na Europa, que o nosso modelo é um modelo europeu, vocês vão ver que a fiscalização lá não é moleza, não. Vamos falar aqui da AICO, né, que é o órgão de fiscalização britânico. Diante de uma denúncia, eles chegam no controlador de dados, no operador, como a Polícia Federal chega para fazer uma diligência. Parou, ninguém mexe em mais nada, não toca em nada, eu vou levar o dispositivo, eu vou clonar o dispositivo, ninguém, não pega nem nas gavetas, que pode ter um pendrive com informação, que nós vamos avaliar tudo, e ele faz uma devassa dentro do controlador de dados. Eu acredito que vai ter um período de adaptação, sim, mas vai seguir esse padrão, que é uma avaliação minha, que eu comungo da ideia, das ideias, do entendimento de alguns grandes profissionais que o país já tem. Eu estou me referindo aqui ao Fabrício Mota Alves, que é um grande parceiro de Brasília, também na área de LGPD, Direito Digital. Tem também o Marcílio Braz, que foi 25 anos de IBM, é advogado e também tem uma metodologia sensacional de implantação de projetos de política de privacidade. Eles fazem a seguinte análise. A ANPD ela não vai ser, como muita gente espera, que é essa coisa leniente, permissiva, né, com o que está de inadequado. Porque essas pessoas, que provavelmente é quem vão sentar nessas cadeiras da ANPD, são pessoas que têm um histórico de formação fora do país. Tem uma reputação. Uma reputação a até zelar. Internacional. Internacional, sim. Vamos falar aqui do Renato Opsblum, que é uma referência internacional nisso aí. Se ele senta numa cadeira dessa, você acha mesmo que ele vai colocar em xeque toda a história dele como referência nacional nisso daí? Para implantar ou regulamentar medidas café com leite? Então eu não acho que a ANPD vai vir para colocar panos quentes. E a fiscalização de certa forma facilita, porque os dados estão na internet e é até fácil de fazer uma fiscalização, de certa forma, digamos assim, meio caladinho, né? Que quando, eu imagino que quando a autarquia já chegar no provedor ou na empresa para se certificar dessas irregularidades, ela já vai ter todo um histórico de acessos, provas. Com certeza. Então, meio assim, muitas vezes nem adianta mais tentar esconder muita coisa, né? Não, eu acho que esconder é pior. Porque mostra má fé e você pode ser mal visto no até mesmo porque, assim, no judicial. O critério, um dos critérios é a sua colaboração. Um dos critérios que a ANPD adota é a colaboração, né, é a transparência. Na verdade, a transparência é uma das tônicas principais da própria LGPD. Mas isso, sem dúvida, vai ser um divisor de águas.
né? Rapaz, a conversa está, eu vou te falar, viu? Eu tô aprendendo demais aqui. O Breno realmente tá muito boa a conversa, Breno. Agora a gente vai ter que ir pro quarto vídeo, cara. Vamos lá. Porque o vídeo, enfim, a conversa está muito boa. Se a gente for postar num vídeo só, o pessoal talvez nem tenha paciência de ver todo. E, de certa forma, a gente vai meio que segmentando por área, né? No próximo vídeo, Breno, eu quero que você me responda. Eu quero que você me responda a seguinte pergunta, né? A gente fundamentou muito bem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a nova autarquia que vai ser criada, né? A autarquia nacional, a agência, qual foi o nome que você falou? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, no próximo vídeo, o Breno vai responder para a gente 3 coisinhas para a gente concluir a nossa conversa, que está muito boa. O que é o tal do DPO, ele vai explicar aqui para a gente o que é esse detalhe. E outra coisa, o que o provedor de internet precisa fazer para se adequar à LGPD. E ele também vai responder o seguinte: qual é o processo de implantação? É complexo? É simples? Precisa de engenharia? Precisa de jurídico? Precisa de advogado? Precisa de técnico? Enfim, o que é que o provedor de internet precisa fazer para se adequar na LGPD?